O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Vamos juntos? Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, juntos, com Jesus. Pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, de forma breve, a primeira leitura mostra para nós que Deus sempre acompanha o seu povo. O livro da sabedoria narra ali para nós a travessia do Mar Vermelho, o novo êxodo, não é, do povo de Israel, para mostrar: o Senhor caminha com o seu povo. Mas por um homem chamado Moisés, que se colocou como intercessor, como um homem que reza, que ora, que intercede e que acredita, não é, no poder da oração. O Mar Vermelho se abre, não é? O povo passa enxuto. Aqui você ouviu, fala sobre a nuvem que acompanha o povo. Ou seja, o próprio Senhor que não desiste do teu povo. O próprio Senhor que caminha ao lado do seu povo. Como que está lá em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, meus irmãos, a primeira leitura percorre toda a história de Israel e mostra que Deus atua, não é, na vida do seu povo. Não o deixa só. E esta graça nós precisamos também trazer para a nossa vida. Quantas vezes nós não acreditamos que o Senhor está conosco, ou seja, caminha conosco.
e vamos colocando dúvidas, e vamos colocando ali, não é, resistência à graça de Deus, ao poder de Deus. E a primeira leitura então nos fala justamente que a palavra de Deus, ela é eficaz. Deus fala, Deus cumpre, Deus é fiel às suas promessas. Só que se nós não tivermos um coração, não é, conforme à vontade de Deus, conformar a nossa vontade à vontade de Deus, nós vamos achar que Deus abandonou-nos. Por quê? Porque nós somos pessoas imediatistas, estamos vivendo num mundo imediatista. Tudo tem que ser no tempo nosso. Mas se nós não fizermos a nossa parte de, como o Evangelho nos traz, da necessidade de rezar, da necessidade de insistir na oração, meus irmãos, nós vamos fraquejar na nossa fé. Porque Deus, Ele é paciente, Deus, Ele é bom, Deus faz justiça, mas Ele vai fazer e vai intervir no seu tempo, não é no nosso tempo. Deus sabe o que é melhor para nós. Não é? Tem uma música que fala, né? Deus sabe o que é melhor para nós. Então, o que nós temos feito, não é, com a nossa vida de oração? Porque não é uma oração qualquer que nós devemos fazer. Vou lá e rezo, pronto, e Deus tem que fazer. Não, é insistir. Porque, meus irmãos, a nossa salvação depende da nossa oração. Está lá no livro A Oração, né, do Santo Afonso Maria de Ligório, que diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. E nós queremos ter intimidade com Deus, mas não queremos rezar. O próprio catecismo da Igreja Católica diz que a nossa via, não é, entre nós e Deus é a oração. Não existe outro caminho de se chegar até Deus se não for pela a oração. E no final Jesus fala: será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Aludindo já à sua segunda vinda. Por isso, meus irmãos, sem a oração nós não vamos permanecer fiel, não é, para ver este grande dia que virá, que é a segunda vinda de Cristo. Por isso a oração nos coloca como homens, não é, em expectativa. E aí, meus irmãos, o catecismo da Igreja Católica diz: orar sem cessar. E diz que sempre e por tudo dando graças a Deus. Eu acho interessante, e sempre eu trouxe isso para a minha vida, e sempre deu certo. Existe aqui no catecismo da Igreja Católica, onde é citado um santo, São João Crisóstomo. Olha, para você perceber que você não pode ter desculpa para dizer: eu não tenho tempo para rezar. Eu tenho muita coisa para fazer. Mas olha que o catecismo vai desmascarar essa mentira do demônio na nossa vida. Ele diz assim: é possível até no mercado ou num passeio solitário fazer uma oração frequente e fervorosa, sentado em vossa loja, comprando ou vendendo, ou mesmo cozinhando. Então você não tem desculpa para falar que você não tem tempo para rezar. Em todo tempo e lugar você pode entrar em contato com Deus. O seu coração precisa estar ligado ao coração de Deus a todo momento. Eu preciso ser um homem de oração, você precisa ser uma mulher de oração. Porque do contrário, meus irmãos, não é? O catecismo da Igreja Católica diz também: orar é uma necessidade vital. Nós temos vários órgãos vitais. Se para, nós morremos. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se você deixar de rezar, você morre. Morre espiritualmente. Porque deixa de alimentar a sua alma de Deus. Por isso, meus irmãos, ele fala assim para a gente também: a prova contrária não é menos convincente. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Deixa de rezar para você ver. Vai voltar à sua vida velha. O que alimenta o seu coração para permanecer na vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus quer, é rezar. Só que hoje nós estamos vivendo um mundo que vai nos tirando da oração. O celular, não é? As séries que temos aí em vários aplicativos que a gente pode... Não tem problema assistir série, não tem problema mexer o celular, mas qual é, não é, o tempo que eu tenho dado para rezar? É isso que o Senhor está falando através dessa mulher, dessa viúva que insiste e não sai da presença de Deus.
até o Senhor fazer justiça a ela. Sabe que a oração sempre na vida do Padre Jonas Abib foi uma constante. Tudo ele fazia em oração. E quando eu conheci o Padre Jonas em 2000, na minha conversão, eu peguei ele como modelo de vida para a minha vida. Claro, Jesus é o modelo de oração. Mas ele, nas suas pregações, ele nos levava a esta vida, com Deus, por meio da oração. Então eu percebia que as suas pregações mostravam que a sua vida, tudo ele fazia, e tudo que ele fosse decidir, ele decidia pela oração. E aí, meus irmãos, teve uma vez que eu fiquei desempregado, e eu saí de um emprego porque eu trabalhava numa metalúrgica lá, que não me favorecia a minha vida com Deus, a minha vida de oração. Eu disse, Senhor, eu vou sair desse emprego. Eu acabei de me converter. Se eu começar a ficar muito tempo nesse trabalho, eu vou me perder. Senhor, mas eu preciso trabalhar. Eu, na fé, saí daquele emprego. Fiquei 2 meses desempregado. E aquilo já estava me angustiando, porque desde os 14 anos de idade eu trabalhava e fiquei, há 2 meses já dava angústia. Porque eu sempre fui alguém que se colocava no trabalho, sempre gostei de fazer as coisas corretas. E eu estava no meu quarto um dia e comecei a chorar muito, chorar mesmo. Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Ouve a minha oração. Já entreguei muitos currículos, já andei esse São José dos Campos inteiro entregando currículo. Senhor, abre as portas de um emprego para mim. E rezando ali, no meu quarto. Sempre estava rezando. Mas naquele dia brotou uma angústia no meu coração e eu vi ao choro. E interessante que meu pai bateu na porta do meu quarto e disse, menino, o que você está chorando aí? Eu falei, não, nada não, pai. Olha, tem um homem lá fora te chamando. Você pode ir lá atender o rapaz? Mas quem é? Não conheço não, vai lá ver. Aí eu fui lá fora. Aí o rapaz se apresentou, olha, eu sou o Flávio, eu trabalho na Johnson & Johnson. Não sei como eu vim parar aqui na sua casa, mas eu vim oferecer um trabalho para você. Você aceita? Eu estava lá chorando, E o Senhor ouviu a minha oração. Claro, a gente não deve, ligar a oração para ficar pedindo coisas para Deus, não é isso. Mas em todo tempo e lugar devemos colocar a nossa vida, o nosso coração em Deus, e Ele vai intervir e Ele vai agir. E Deus agiu. Um outro momento, em 2001, também fiquei desempregado, voltando de São Bento do Sapucaí. Dentro do ônibus, o Senhor disse, Senhor, atende a minha oração. E eu fiquei sabendo, porque eu estava começando a participar da igreja, que existia uma oração na Canção Nova que rezava, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 2 horas de ônibus de São Bento do Sapucaí até São José dos Campos, e eu rezando ali, eu já tinha entregado vários currículos. Quando eu desci do ônibus em São José dos Campos, uma empresa me ligou e disse, olha, amanhã tem uma entrevista para você. A oração, o poder da oração. Estou trazendo coisas materiais, mas para dizer que em tudo nós temos que colocar o nosso coração em Deus. E Ele vai, de forma, no seu tempo, na sua vontade, atender às nossas orações. Por isso, meus irmãos, em todo tempo e lugar, reze. Eu lembro quando eu ia trabalhar de bicicleta, era 50 minutos da minha casa até o trabalho. Eu ia rezando de madrugada, orando em línguas, alto, pedalando, até chegar no trabalho. Porque, meus irmãos, em todo tempo e lugar, é tempo de rezar, é o tempo de se unir a Deus. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero encerrar isso, cantando mais uma vez, que tudo pode ser mudado pela força da oração. Seja qual a sua necessidade, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e peça ao Senhor agora esta graça de você ser um homem, uma mulher que reza, que coloca a sua confiança nele. Por isso, cantemos. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força
da oração. Com Jesus, cante, solta a voz. Com Jesus, tudo pode ser mudado, mudado Pela força. pela força da oração. Mais uma vez, com Jesus, tudo pode ser mudado. Com Jesus, tudo pode ser mudado Pela força. pela força da oração. Com Jesus. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.